Instituto Fonte do Saber apresenta mais um DVD gravado com o pastor João Luiz. Que Deus possa falar em cada coração. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu sinto, irmãos, muito honrado pelo convite do pastor Edinaldo para que eu estivesse mais uma vez aqui nesta igreja, na Avenida Expedicionário, aqui em Fortaleza, no Ceará. E isto para mim é uma alegria. Quero dizer para o pastor Edinaldo que ele está de parabéns por esta igreja tão abençoada e este templo tão lindo, que é ponto de referência neste bairro Montese. Nós, nesta noite, vamos estudar a palavra de Deus ou compartilhar com os irmãos o assunto que está em Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 1, onde fala visão de um vale de ossos secos. A partir do versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém. Uma leitura um pouco extensa, mas para que nós tenhamos a compreensão do assunto em que lemos agora. Está falando sobre um vale de ossos secos. Ezequiel viu esses ossos. Nós vamos ver o que quer dizer esses ossos, o seu significado. Alguns talvez podem até pensar esses ossos, faz alguma comparações, talvez desviando do assunto verdadeiro, o significado do vale de ossos secos. Mas a resposta está no próprio texto, no versículo 11, qual é o seu significado. Está dizendo o seguinte: Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Estes ossos são toda a casa de Israel. Então nós precisamos conhecer a história de Israel, saber como foi a origem de Israel e por que esses ossos. Mas nós não podemos falar de Israel se não começarmos lá do início, quando Deus muda o nome de Jacó. Quando Jacó vai para Padã Arã, e lá ele tem as suas mulheres, tem a Raquel e Leia, e ele sai de lá com 12 filhos, voltando para Canaã, para a terra prometida. E no caminho ele tem um encontro com um anjo, e ele luta com aquele anjo até o nascer do sol. E quando ele está lutando com o anjo
o anjo muda o nome de Jacó. Aí começa a origem, aí começa a história de Israel, em Gênesis, no capítulo 32 e no versículo 28. Dá origem o nome de Jacó, ou melhor dizendo, o nome de Israel para Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Desta luta mudou o nome de Jacó para Israel. Aquela família agora era a família do senhor Israel. Tinha 12 filhos, os filhos crescendo, como nossas famílias têm. Nós temos nossos filhos, vai crescendo, nós vamos acompanhando o crescimento dos nossos filhos. Já estava grande moço, e aqueles moços ainda pegaram José, venderam, fizeram uma judiação lá com José, que nós conhecemos bem a história, que eles pegam José, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, pegam o seu irmão José e vende para os mercadores e é vendido no Egito. José vai para o Egito, mas era uma providência de Deus, e José passa a ser governador do Egito. E esta família do senhor Israel agora estão com 12 filhos, eles estão em 12 filhos. Vem a fome e eles vão para o Egito. E José já está no Egito governando. E eles entram no Egito, porque José deixa eles entrar no Egito e dá lugar bom para eles ter o seu gado, ter as suas ovelhas. Ele escolhe o do melhor para que eles possam ali residir. Mas e quando eles entram no Egito, é interessante que eles entram em 66 pessoas com os filhos de José. E José, que está no Egito, são 70 pessoas. Eu gosto de citar esse número para que nós podemos observar depois da sua saída o quanto que eles têm aumentado. Gênesis 46, versículo 26 e o versículo 29. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, foram, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. 70 pessoas entraram no Egito, a família de Israel. Ficaram no Egito durante 430 anos. 430 anos, esta família foi crescendo, já deixou de ser chamado famílias, mas sim passou a ser chamado tribos. Aqueles 12 filhos de Jacó, ou de Israel, passaram a ter as 12 tribos de Israel. Depois de 430 anos, veja quantos saíram do Egito, voltando para a sua terra da promessa. Números, no capítulo 1, no versículo 45 e o 46, este povo sai do Egito depois de 430 anos. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel, todos os contados, pois foram 603.550. 603.550 pessoas, isso daí contando os que tinham acima de 20 anos, só o que serviam para a guerra, não era contado os que tinham, logicamente, os menos de 20 anos, menores de 20 anos, também as mulheres não eram contadas, e também nem a tribo de Levi. Somando todos, davam uma média de 3 milhões de pessoas. Estima-se em 3 milhões de pessoas que tinha nesta época. Quando essas 3 milhões de pessoas saem do Egito, Moisés, com aquele braço forte que Deus deu a ele, que ele vem conduzindo este povo, até próximo da entrada para Canaã, lá no Jordão, quando Josué assume o posto no lugar de Moisés, entra na terra prometida, ele divide-se em territórios para as 12 tribos de Israel, e começa ali um período chamado período dos juízes. Período dos juízes. E esse período dos juízes é conhecido como um período chamado teocrático,
governo dado por Deus. E esse povo, que agora são guiados por juízes, eles têm um período de uns 300 anos que são guiados por juízes. Tem 15 juízes que passam por esta etapa, cada juiz dado por Deus para dirigir este povo, são 15 juízes, sendo o último juiz Samuel, o último juiz foi Samuel. E quando Samuel está ministrando, está no seu labor como juiz, o povo pede e quer, exige rei, porque todas as nações têm reis, e eles também querem reis, para que possa governar sobre ele. Nós queremos rei, então Deus permita que tenha rei, e manda que Samuel unja o primeiro rei, que foi Saul. Saul, ele reina 40 anos, não de acordo com a palavra de Deus, e nem nos estatutos de Deus, e é reprovado por Deus. E depois de 40 anos, Samuel unge outro rei, e os irmãos lembram o nome do outro rei? Davi. Davi reina também 40 anos, e anda na presença de Deus. Depois de Davi, vem o seu filho, que é Salomão, que reina também 40 anos. Esta história, estou fazendo esta introdução, porque na realidade, começa agora essa história sobre o povo de Israel, porque Saul, Davi reinaram, agora está Salomão, e Salomão faz um reino que não é da vontade de Deus. Salomão faz coisas que Deus não permite. Salomão faz coisas que está fora do plano de Deus. Vamos ver. 1 Reis, no capítulo 11, no versículo de 1 a 3. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Então Salomão casou com as mulheres que não era do agrado de Deus, que Deus tinha já dito para que não casasse com essas mulheres. E a Bíblia diz que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, né? Então veja, irmãos, que Salomão estava numa vida depravada. Depravada. A história diz que para cada mulher, Salomão tinha 30 empregadas. Para cada mulher dele tinha 30 empregadas. Deus reprova a atitude de Salomão, porque Salomão está reinando para as 12 tribos de Israel, e Deus reprova a sua atitude e quer rasgar de Salomão o reino por causa da sua desobediência. 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 11 a 13. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Está agora Salomão reinando para 12 tribos de Israel, e Deus disse que rasgaria o reino de Salomão, mas não nos dias dele, por causa do amor com Davi e por amor de Jerusalém. Nós observamos, irmãos, que o amor de Deus, muitas vezes para com os filhos dos nossos irmãos, é muito grande por causa da oração do irmão, a oração da irmã. Muito vale
na hora decisiva de muitas coisas, ataque satânico para os nossos filhos, Deus guarda pela oração dos pais que oram pelos filhos. Deus disse para Salomão que ia rasgar o reino dele, porém não nos dias dele, em consideração ao seu pai Davi. Também o profeta Aías encontrou com Jeroboão. Jeroboão fazia parte do exército de Salomão. Em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 29 até o 32, o profeta Aías encontra com Jeroboão e entrega uma palavra de Deus a Jeroboão. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou no vestido novo que sobre si tinha, e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Amém. Eu gosto de estar falando e a participação da igreja, para ficar bem interativo, para ver a observação dos irmãos, se está entendendo. O profeta Aías, pode responder, o profeta Aías, ele encontra com Jeroboão, e o profeta Aías tinha uma veste nova, ele rasgou em 12 pedaços. O que quer dizer os 12 pedaços? As 12 tribos de Israel. Ele pegou 10 pedaços e entregou para Jeroboão, e diz: assim diz o Senhor, você vai reinar sobre 10 tribos de Israel. Salomão, quando ficou sabendo, irmãos, desta atitude, ele logo procurou matar o homem que estava que Deus estava preparando para ser o seu sucessor. É bom observar que quando a palavra é de Deus e que vem de Deus, não tem quem impeça, não tem quem põe fim quando Deus manda fazer e quando Deus diz que vai realizar. Salomão, quando ficou sabendo da profecia que era de Deus, ele procurou matar Jeroboão. Ele queria invalidar a profecia de Deus, mas ele não pôde, porque Jeroboão foi para o Egito. E eu creio que Salomão teve uma morte até precoce para dar vida para Jeroboão, porque ele queria por tudo matar Jeroboão. Irmãos, quando Deus está no negócio, pode deixar que morre gente que não quer que você realize. Deus pode tirar até vida para que você seja realizado o que Ele tem determinado. Nada impede o que Deus tem mandado para que nós façamos, irmãos. E Salomão não pôde de maneira alguma invalidar a profecia de Deus na vida de Jeroboão. Salomão morre e o seu filho, por nome de Roboão, assume o poder, assume o reino para as 12 tribos. E ele assume com tal arrogância, querendo ser mais duro do que seu pai, mais cruel do que foi seu pai. Não recebeu o conselho dos anciãos, que pediu para que ele fosse mais brando, mas ele procurou o conselho dos jovens, e os jovens mandou que ele fosse mais duro do que o seu pai, e assim ele fez. Quando ele assume, ele coloca um homem para tributar, para receber os impostos. Este homem tinha o nome de Adorão. Ele colocou Adorão para receber os tributos das 12 tribos de Israel. E o povo, no descontentamento da atitude de Salomão e pelos tributos, ele mata Adorão, quando Adorão foi tributar no meio das 12 tribos. Eles mataram Adorão. Assim que mata Adorão, o povo revoltado quer ungir Jeroboão como rei, 10 tribos.
E Roboão, que estava reinando sobre as 12 tribos, ele foge de Siquém, ele foge para Jerusalém. Ele esconde Jerusalém com medo do povo, porque o povo poderão matar ele também, porque já tinha matado o seu funcionário. Ele foge para Jerusalém. E o restante do povo pega Jeroboão e unge Jeroboão para ser rei sobre eles. Está em 1 Reis, capítulo 12 e versículo 20. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Ungiram Jeroboão agora sobre 10 tribos. Irmãos, há uma confusão e muitas vezes que alguém pensa que Israel são 12 tribos. Sim, são 12 tribos, até aí. Daí para frente Israel são 10 tribos. 2 tribos é Judá e Benjamim, e 10 tribos para Israel. Quando se fala Israel a partir desse momento que Jeroboão assume o poder, quando se fala de Israel, está falando-se de 10 tribos. E o reino de Israel está em Siquém. E o reino de Judá está em Jerusalém. Jeroboão agora está reinando para as 10 tribos, mas quando eram as 12 tribos, o povo de Israel, as 12 tribos, ainda iam adorar a Deus em Jerusalém. Agora imagina o problema que trouxe. Jeroboão está reinando para 10 tribos e não quer que essas 10 tribos vá até Jerusalém para adorar a Deus em Jerusalém. Porque eles poderão, o coração deles voltar para o coração de Roboão e matar ele e voltar o reino para Roboão. Então veja que ele muda a adoração. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 11, no versículo 14 e o versículo 15. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios, e para os bezerros que fizera. Ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan, bem ao norte, colocou outro em Betel, na parte sul de Israel, das 10 tribos. E disse ao povo: este daqui é o Deus que tirou vocês do Egito. 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. Muito trabalho vos será ir até Jerusalém. Não precisa de ir até Jerusalém. Eis aqui o Deus que tirou vocês do Egito. E o povo passou a adorar aqueles 2 bezerros como fosse um verdadeiro Deus, e deixou de adorar Deus lá em Jerusalém. Se corromperam, esqueceram a verdadeira adoração. Essas 10 tribos de Israel, sendo o primeiro rei, Jeroboão, teve depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, o 6º rei de Israel, das 10 tribos, chamava-se Onri, o pai de Acabe. Este 6º rei, ele muda a capital de Israel, ele muda a capital para a cidade de Samaria. Ele constrói a cidade de Samaria e faz dali como a capital de Israel. Nós vamos ver em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 24. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou em o monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. Onri, ele foi, viu um monte aprazível, um monte bonito, de um senhor por nome de Semer. Ele comprou aquele território, edificou uma cidade
e a cidade ele colocou em homenagem ao Senhor do monte, ele colocou o nome da cidade de Samaria. Ele colocando o nome na cidade de Samaria, a capital agora é Samaria, para 12 tribos ou 10 tribos? Para as 10 tribos. Os moradores daquela cidade de Samaria passaram a se chamar como? Samaritanos. Logicamente, as 10 tribos também passaram a se chamar samaritanos. Então, muitos fazem uma confusão do samaritano, a origem dos samaritanos é da cidade de Samaria, construída por Onri, a capital de Israel. Quando se fala de samaritano, nós estamos falando das 10 tribos de Israel, mas as 2 tribos, Judá e Benjamim, está em Jerusalém, e a capital de Samaria está, ou melhor dizendo, dos samaritanos, está em Samaria. Há 2 governos, há 2 povos, inimigos, guerreiros, e não combinam um com o outro em hipótese alguma. Não pode os samaritanos ir a Jerusalém, e Jerusalém também não vá entre os samaritanos. Por isso que a inimizade dos samaritanos, ela surge daí. Os samaritanos, eles têm um tipo de adoração, e os judeus têm outro tipo de adoração, por causa de Jeroboão. Estas 10 tribos, que são os samaritanos, eles são levados para a Assíria, para o cativeiro. A Síria leva, no ano 722 a.C., os assírios levou as 10 tribos. Quando fala que levou Israel, não levaram os judeus e nem os benjamitas. Levou somente as 10 tribos que estavam no norte. 2 Reis, capítulo 17, versículo 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Alá e em Abor, junto ao rio de Gozã, na cidade dos Medos. Então, observar o texto que levou Israel, Samaria, que é a mesma coisa. Israel, as 10 tribos, Samaria, a capital de Israel, que é a capital dos samaritanos. Interessante, irmãos, que a gente olhando a Bíblia, conhecendo a história, a gente descobre coisas lindas dentro da Bíblia que às vezes passamos despercebidos, mas depois nós descobrimos coisas lindas. Imagina que quando leva essas 10 tribos para a Síria, fica aquele território, ainda alguns samaritanos, entre as 10 tribos, naquela região, ficaram alguns. Ainda que da Síria veio outro povo para habitar ali, que o rei da Síria mandou. Porém, a ruína ali estava bastante. O povo estava sofrendo muita fome. Irmãos, imagina que aquele povo que estava ali, os samaritanos, o lugar de adoração para eles eram os 2 bezerros de ouro. E agora estava tudo assolado, estava tudo triste. Os irmãos, antes de eu falar esse detalhe, eu quero voltar um pouquinho e dizer a respeito de Elias, Eliseu e Jonas. Voltar um pouquinho. Eu deixei de falar desses 3 profetas. Os irmãos lembram que quando Elias foi desafiar os profetas de Baal e mandou que eles jogassem, para que eles clamassem mais alto, talvez o Deus deles estava dormindo, talvez o Deus deles estava fazendo alguma viagem, ou talvez o Deus deles estava conversando com alguém. Eu acredito que os irmãos todos lembram desta passagem. Por que Elias fazia esse desafio? Não era o desafio para as 12 tribos de Israel, mas ele estava desafiando os profetas que Jeroboão constituiu, que fazia as suas ofertas para os bezerros de ouro. Os profetas de Baal eram aqueles profetas que faziam a adoração, sacrifício aos bezerros que Jeroboão colocou, e dizendo: este é o Deus que tirou do Egito.
E os profetas constituídos por Jeroboão eram aqueles que Elias estava desafiando. Para as 10 tribos de Israel, ou para os samaritanos, teve somente 3 profetas de destaque para as 10 tribos, que foi Elias, Eliseu e Jonas. Esses profetas profetizavam para as 10 tribos contaminadas, para as 10 tribos que buscavam outros deuses e não o verdadeiro Deus. Quando estas 10 tribos são levados para a Síria, e estava na época em Judá, o rei de Judá era o rei Ezequias, que estava em Judá. Eles foram, sobraram alguém, um restante lá dos samaritanos, triste. Ezequias, conduído com a situação dos seus irmãos tão próximo, embora que não combinavam com eles, era uma inimizade que Deus disse, fui eu que fiz. Mas Ezequias, ele tem uma atitude diferente de todos os reis. Veja 2 Reis, capítulo 20 e no versículo 3, quando Ezequias, ele ora, pedindo para que Deus lembre dele dos seus feitos. 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias pediu para que Deus lembrasse de algo que ele tinha feito. Voltasse a pensar, pensasse no que ele tinha feito tempos anteriores. Mas o que Ezequias fez para pedir para Deus, Senhor, lembra? O que Ezequias fez? Este é o detalhe que eu disse naquela hora, que tem coisas lindas dentro da Bíblia que nós não percebemos, mas nós vamos ver esta revelação tão maravilhosa de Deus. Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 30 e no versículo 5. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Olha, Ezequias, ele fica condoído de ver os seus irmãos samaritanos, os que não foram para a Síria, numa penumbra, numa miséria. Então ele convida aquelas 10 tribos de Israel. Ele passa um pregão, mandando que eles poderão ir até Jerusalém. Autorizou eles a entrar em Jerusalém para fazer adoração a Deus, porque fazia muitos anos que eles não conheciam o verdadeiro Deus. E se olhar na história, dá aproximadamente 200 anos, desde o tempo de Salomão, que o povo estava proibido de adorar a Deus em Jerusalém. Mas Ezequias, ele faz o seguinte: vocês estão autorizados a entrar em Jerusalém e celebrar a Páscoa conosco, a celebrar a Páscoa com os judeus. E eles atenderam o convite. Foram lá, se os irmãos depois lerem, observarão que eles fizeram a Páscoa, que tem duração de 7 dias. Mas a coisa estava tão boa que eles ficaram mais 7 dias. E a Bíblia diz, irmãos, que foram 14 dias. E nunca mais teve festa de 14 dias de Páscoa, nem antes e nem depois. Porque regozijaram tanto, sentiram tanto a presença de Deus, que não queria mais sair do templo. Celebraram a Páscoa 14 dias. Mas ficou só nisso? Não, não ficou só nisso. Então veja aí, que o rei Ezequias, o que ele fez Deus lembrar, está no capítulo 30, no versículo 26. Segundo Crônicas 30 e 26. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Aí ali, irmãos, no texto, em seguida fala que eles saíram de lá do templo. Eles saíram tão cheios do Espírito Santo,
que saíram quebrando os altares de Jeroboão, saíram quebrando os ídolos, saíram quebrando as imagens, saíram quebrando os bosques, saíram quebrando as estátuas, e glorificando, exaltando a Deus, e quebrando tudo que não prestava, e colocaram a sua vida em ordem. E quando isso faz esse reavivamento espiritual para a casa de Israel, e os judeus também já estavam contaminados com as coisas dos samaritanos. Infelizmente, irmãos, embora que os judeus adoravam a Deus em em Jerusalém, contudo, a contaminação da adoração dos bezerros também estava contaminando os judeus. Visto isso, irmãos, com muito respeito à igreja do Senhor, pastor Edinaldo, a igreja representa os judeus fiéis. A igreja representa a adorar a Deus em Jerusalém. Mas, se dá corda, se tem um grupo dos samaritanos, se dá corda, muitos querem fazer o que os samaritanos faziam. Não é os judeus que vão consertar os samaritanos, a não ser que o Espírito Santo haja. Mas a tendência, os judeus ir fazer o que os samaritanos fazem. Os judeus foram fazer o que os samaritanos faziam. Mas quando desceu o Espírito de Deus, e que converteram, e que saíram quebrando os ídolos, saíram quebrando tudo, foi um reavivamento na vida de judeus e samaritanos. Quando o profeta Isaías chega no palácio de Ezequias, do rei Ezequias, e diz: olha, coloca tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Diz a Bíblia que Ezequias virou para a parede e começou a orar e chorar, e dizendo: lembra, Senhor, de que andei na tua presença. Lembra, Senhor, que o povo de Israel adorava os bezerros de Jeroboão. Lembra, Senhor, que as 10 tribos estavam contaminadas, esquecendo do Senhor. O Senhor lembra que eu levei eles para Jerusalém, deixei-os adorar o teu santo nome. O Senhor lembra que eles saíram revestidos do poder. O Senhor lembra que eles saíram quebrando os ídolos. O Senhor lembra que eles saíram te glorificando. O Senhor lembra que eles quebraram os bosques. O Senhor lembra que eles quebraram as imagens, quebraram aquela serpente de metal. Foi tudo quebrado neste tempo, porque o revivamento na vida, quando dá na vida da pessoa, ele deixa tudo que não presta e vai servir a Deus com toda sinceridade. E esse reavivamento chegou em Israel, e Deus falou assim: Isaías, volta e fala para Ezequias que vou acrescentar mais 15 anos, porque eu lembrei. Eu lembrei. O que nós podemos cobrar de Deus o que nós fizemos no passado? Será, irmãos, que se hoje fosse acontecer conosco, nós temos a dignidade de falar com Deus: Senhor, lembra o que eu fiz um mês atrás? O Senhor lembra o que eu fiz um ano atrás? Senhor, o Senhor lembra o que eu fiz uma semana atrás? Há 2 hipóteses. O Senhor pode lembrar e te dar a bênção, mas se Ele lembrar também do que fez certas pessoas, Ele poderá ser fulminado, se Ele lembrar de tudo. Mas a misericórdia do Senhor é boa, graças a Deus. Quando Ezequias, ele cobra isso de Deus, Deus dá vida para ele para mais 15 anos. E aí, irmãos, quando esse povo passa 133 anos e 6 meses, que Israel é levado para a Síria, depois de 133 anos e 6 meses, que os judeus são levados para a Babilônia. Quando fala do cativeiro da Babilônia,
Muitos pensam que são as 12 tribos, mas não são as 12 tribos. Para a Babilônia vai Judá e Benjamim para a Babilônia. Eles vão para a Babilônia por causa da desobediência também. Porque quando eles saem lá com aqueles 603.550, quando eles saem do Egito, quando as 12 tribos saem do Egito, Deus cobrou, ou melhor, Deus falou a Moisés: quando chegar na terra que mana leite e mel, lá você vai guardar um sábado para mim. Trabalha 6 anos e o 7º descansa. Mas o povo de Israel, a terra era boa, eles trabalharam direto. Por trabalhar direto, não deu o descanso que Deus pediu, que está em Levítico, no capítulo 25, e no versículo 2, 3 e 4. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então era para guardar um sábado ao Senhor a cada 6 anos. Quando eles não guardaram este dia que o Senhor pediu a eles, trabalharam 490 anos. Quando no final de 490 anos, o profeta Jeremias disse: olha, toda essa terra vai ficar um deserto, a terra de Judá. E esse povo servirão o rei da Babilônia 70 anos para dar o descanso da terra, porque passaram-se 490 anos, cada 6 anos descansasse um. No final de 490 anos, eles teriam descansado 70 anos. Eles não fizeram por bem, agora tiveram que fazer por mal. Irmãos, temos que obedecer à voz de Deus. Jeremias, no capítulo 25 de Jeremias, no versículo 11, ele diz que toda essa terra será um deserto, e vai servir o rei de Babilônia durante 70 anos. Jeremias 25 e o versículo 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão o rei de Babilônia 70 anos. Servirão o rei da Babilônia 70 anos, porque não deu o descanso. Segundo livro de Crônicas, capítulo 36, e no versículo 21, ali confirma a profecia de Jeremias, porque a terra não descansou os seus sábados, então foi cobrado de Deus. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Todo o tempo repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Passaram os 70 anos. O povo foi levado para a Babilônia. Depois de 70 anos, eles voltam da Babilônia. Eles saem do cativeiro. Daniel é interpretado por Deus, porque eles estão, Deus dá a revelação a Daniel que eles estão saindo do cativeiro. Nós não precisamos entrar em detalhe das saídas, das 70 semanas que diz, mas Neemias, que é a terceira turma que sai do cativeiro, vem a primeira turma com Zorobabel, a segunda com Esdras, a terceira com Neemias, e Neemias termina os muros de Jerusalém, aí encerra o Antigo Testamento, e tem um período chamado período interbíblico, que são 400 anos de silêncio, e no 434 anos vem o Senhor Jesus Cristo, e quando Cristo vem, morre em nosso favor. Quando Cristo vem e morre em nosso favor, começa logicamente aí o Novo Testamento. E quando este Novo Testamento ele começa, irmãos, ele vai se cumprir logo nos dias da morte do Senhor Jesus Cristo, a profecia de Daniel, que está no capítulo 9 e no versículo 26, que diz que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse povo do príncipe está falando do povo romano,
Esse príncipe está falando de general Tito, que é filho de Vespasiano, e dizendo que Daniel disse que ele vai destruir a cidade e o santuário. E este santuário, a cidade de Jerusalém, isto aconteceu no ano 70. No ano 70. Cristo morre no ano 33. Não dá uma diferença de 4 anos, mas podemos fazer arredondado no ano 33, 34, Cristo morre. Quando é no ano 70, Jerusalém invadida, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse lá em Lucas, no capítulo 19, e no versículo 41, até o 44, Lucas 19, 41 a 44, Cristo está falando que Jerusalém será destruída, porque não aceitou o dia da sua visitação, não conheceram ele como Filho de Deus. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. Então veja que quando Cristo disse que os seus inimigos iam te entrincheirar, está falando do Roma, o governo romano. Eles fizeram isso daí com o povo de Israel. No ano 70, levou os judeus cativos para Roma. Também foi para Roma os cristãos. Aí começaram a fazer barbaridade com os nossos irmãos em Cristo daquela época. Eles matavam na luta dos gladiadores para fazer as suas festas, as suas orgias. Colocavam ele naquele famoso Coliseu romano, e ali era colocado os nossos irmãos diante das feras e matavam. Sem dizer que fazia isso também com os judeus, e derrotou todos os judeus. Então, nesta época, quando Jerusalém é assolada no ano 70, Jerusalém é destruída no ano 70, saiba que nesta época é quando Jerusalém, quando os judeus, eles perdem a sua identidade, eles perdem o seu nome, perdem a bandeira de Israel, ele perde a sua língua pátria. É nesta época que eu quero chegar e dizer que nesta época é quando Israel, é quando os judeus estão mortos, que são espalhados por todo o mundo. Não existe mais ninguém para proclamar o nome de Deus dentro de Jerusalém, por causa da destruição do Império Romano no ano 70. Israel todo é destruído, não se fala mais Israel, não se fala mais nos judeus, porque eles estão espalhados por todo o mundo. Por causa dessa perseguição, o povo de Israel, ou melhor sendo os judeus, eles trocam o seu nome para se livrar também da perseguição que prolongou por muito tempo. Eles colocam o nome de Ferreira, para lembrar da profissão de ferreiro que eles tinham. Os judeus, eles colocam o seu nome de Pereira, para lembrar das peras que eles tinham. Colocam o seu nome de Silveira, Silvestre, para lembrar-se das florestas. Ele coloca o nome de Fonseca, para lembrar das fontes secas. E assim eles começam, os judeus são os primeiros que começam a colocar o sobrenome que hoje existe para nós, foi de origem judaica esse sobrenome. Porque até ali eles usavam o nome de Bar, para dizer filho, Bartimeu, filho de Timeu, Bar Jonas, filho de Jonas. Mas depois desta perseguição de 70, eles mudaram o seu sistema de sobrenomes para livrar da perseguição. Então, não tem mais judeus na sua terra, a partir do ano 70. É nesta época, se fosse olhar, foi aí que Ezequiel,
ele viu o vale de ossos secos. Foi para esta época que Deus mostrou para Ezequiel. Fez ele andar sobre um vale e disse: filho do homem, poderão viver esses ossos que você está vendo? Ele disse: Senhor, só o Senhor que sabe. Tu sabes. Qual que era esse vale? Era esse povo destruído no ano 70, sem vida, sem pátria, espalhado, não existia mais a nação. Mas Deus, como ama Israel, como ama Judá, e ama os judeus, ele disse: profetiza. E ele disse que profetizou. E ele viu, juntando cada osso ao seu osso, e aquele monte de ossos começaram a se ligar, cada osso ao seu osso, e começou a viver, porque começou a estender nervos, começou pele, mandou assoprar para que viesse o espírito de vida, e colocou um exército grande em extremo de pé. Mas quando isto sucede, Deus está mostrando que Ele é capaz de fazer que ninguém é capaz. O povo espalhado, Israel espalhado por todo o mundo, desde o ano 70. Pelo fato da Segunda Guerra Mundial, de 1945, quando Hitler manda eliminar 6 milhões de judeus, os judeus mortos ali, os seus irmãos estão agora lembrando que eles têm uma pátria prometida por Deus, e agora eles estão espalhados na Alemanha, espalhados por todos os lados, e a verdadeira pátria eles não têm. Quando em 1947, os judeus estão reivindicando uma pátria para eles, é feita a votação na ONU. Quando, para nossa sorte, para nossa felicidade, Oswaldo Aranha, brasileiro, dá o voto Minerva, o voto decisivo, isto é, em novembro de 1947, que através do seu voto, dá a pátria para o povo judeu, para voltar para Jerusalém, para voltar para a sua terra, e fazer novamente a sua pátria existir. Irmãos, eu louvo a Deus, que aquele voto deste brasileiro, e nós recebemos a bênção que é destinada a Abraão, para todos que abençoe, também é abençoado, são todos abençoados, e nós temos essa bênção por isso, nós temos essa bênção por isso. E quando, em 1948, que eles voltam para a sua pátria, Israel volta a falar a sua língua, Israel volta a ter a sua bandeira, Israel volta a falar o seu idioma e começar a orar na sua língua, porque antes eles só podiam fazer a oração aos sábados na língua hebraica, agora eles poderão fazer de segunda a domingo a oração na sua língua hebraica. Quando eles voltam em 1948, está cumprindo cada osso voltando, ligando ao seu osso, cada osso ligando ao seu osso. E sabendo disso, irmãos, Israel é vida hoje, porque Deus assim permitiu, para assim tivesse vida. Mas, além disso, irmãos, a nossa Bíblia registra, em Isaías, no capítulo 66 e no versículo 8. Isaías 66 e versículo 8, o que diz? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Pode uma nação nascer num dia? É impossível,
Mas Sião esteve de parto, esteve agora querendo voltar a ter novamente a existência da sua terra. E agora o povo de Israel passa a ter, através de um dia, uma decisão de um voto de um dia, ter a sua pátria novamente a partir de 1948. Pode existir um dia? Pode, porque Deus sabe, tu sabes, Senhor. Cada osso voltando ao seu osso. Eu contei aquela história, fiz aquela introdução das duas tribos, Judá e Benjamim, que reinava, que o reino deles, a capital era Jerusalém. E para os samaritanos, a capital em Samaria. Havia dois povos, dois grupos da mesma nação. Mas no livro de Oséias, no capítulo 1 de Oséias, e no versículo 11... E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Nunca mais serão dois povos. Nunca mais vai ter Judá e Israel. Nunca mais para o futuro. E hoje nós já estamos contemplando Israel, uma única cabeça. Judá e Israel hoje se forma a mesma igreja, é o mesmo povo. Este povo, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos este amor de Deus com Israel. Israel adorou vários deuses, muitos deuses, mas deixou de adorar o verdadeiro Deus. Mas vocês pensam que Deus deixou de amar Israel? De jeito nenhum. Deus continuava e continua amando Israel. Deus mandou Oséias casar com a mulher de prostituição. Por que prostituição? Porque Israel era uma mulher de Deus que prostituía com outros deuses, adorando bezerro de ouro. Era esta a prostituição desta mulher chamada Israel. Adorava bezerros de ouro, adorava serpente, adorava bicho, menos o verdadeiro Deus. Deus mandou que Oséias casasse com a mulher, repudiada pela sociedade. E Oséias casou e amou. Às vezes eu até faço a imaginação de que alguém poderia dizer para Oséias: Oséias, mas você sabe o passado da sua mulher? Ele falou assim: sei, mas eu amo. Oséias, você conheceu a sua mulher, você já viu dizer já, mas eu amo ela. Aí Deus disse assim: olha, Oséias, Oséias sou eu. E a mulher é Israel. Ainda que não presta, ainda que contaminada, mas eu quero, porque um dia ela será perfeita para mim. Um dia ela vai ser perfeita. O dia da perfeição, quando Cristo vier com a igreja para estabelecer o milênio, o povo de Israel olharão para aquele que eles traspassaram, verão a sua mão, e vai pedir perdão e reconciliar, e o amor de Cristo está como dantes, amando Israel da mesma forma, e perdoando e reinando para eles. Deus não levou em conta o tempo que Israel está fora da sua presença e andou fora da sua presença. Deus quer amar, não importa o que era, mas eu quero amar. Este amor, irmãos, de Deus, ele volta-se para a igreja hoje. Este amor de Deus volta para ajudar espiritual a igreja. Este amor de Deus, ele volta para os samaritanos espirituais na igreja. Deus não deixou de amar Samaria.
E Deus não deixou de amar aqueles que deixaram o caminho do Senhor e estão após outros deuses fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas o amor de Deus ainda está olhando para estas pessoas, amando estas pessoas, querendo estas pessoas, quer reinar para essas pessoas. O amor de Deus ainda não cessou para estas pessoas. Eu quero perguntar nesta noite, aleluia, pode considerar na sua vida que você está como o povo de Israel, como um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança? O pai olha, este filho não tem mais jeito, esta filha não tem mais jeito, este meu marido não tem mais jeito, esta minha mulher não tem mais jeito. Mas o Espírito Santo pergunta: tem condição de viver esses ossos? Senhor, tu sabes. Aleluia. Está blasfemando, indo para o carnaval, não vem à igreja, fica na praia e acabou, se esqueceu da igreja. Poderão viver esses ossos? Senhor, tu sabes. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que não tem ninguém perdido dentro da igreja, por muito que tem feito que não agradou ao Senhor, mas na hora que arrepende, o Senhor encontra com você e você encontra com o Senhor. Basta a pessoa se curvar diante de Deus, derramar as suas lágrimas diante de Deus. Irmãos, o exemplo deste Deus que ama Israel, que adorava 2 bezerros de ouro, que eu expliquei, foi para isso. E esses 2 bezerros, que tirou a atenção do povo para adorar a Deus, e a atenção voltou para aqueles bezerros. E Deus inclinava e dizia: ainda amo Israel. Elias sabia da degradação do povo de Israel, das 10 tribos de Israel. A mulher de Acabe, rei das 10 tribos de Israel, contaminados com os ídolos de Israel, procurava agora matar Elias, que era profeta para as 10 tribos contaminadas. Elias foi para um lugar, para uma caverna, e lá estava escondendo daquela mulher de Acabe, do rei dos samaritanos, aquele rei que adorava os ídolos que Jeroboão colocou. Queria matar o profeta de Deus, e Elias estava lá. Veio lá um terremoto, mas Deus não estava naquele terremoto. Veio fogo, mas Deus não estava. Depois veio uma voz, veio uma brisa mansa e suave: o que faz aqui, Elias? Ah, Senhor, o Senhor sabe que Israel está contaminado, que adora toda sorte de idolatria, e só tem eu de profeta. Deus falou assim: não, Elias, daqui de cima eu estou olhando e vejo os bezerros que Jeroboão colocou, e tem 7.000 que ainda não foi adorar os bezerros lá de Jeroboão. Aleluia. Ainda tem 7.000 que não foram adorar os bezerros de ouro, Elias. Não estava só você não. E eu observo daqui de cima, estou contando e vejo que ainda tem gente sincera, ainda que estão todos contaminados, mas ainda tem uns que ainda estão aí segurando, que não foi lá adorar o bezerro de ouro. Irmãos, não vamos nos justificar que só nós que temos salvação, e aqueles que estão fora da igreja, Deus pode alcançar. De repente, irmãos, ainda não dobraram o seu joelho diante de Baal. A misericórdia de Deus ainda está com ele. Tem muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Um temorzinho que ele tem é porque ainda não dobrou diante de Baal.
Eu quero nesta noite perguntar se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que está como vale de ossos secos. Mas o Senhor quer dizer ainda esta noite, o Senhor quer colocar você de pé, como um exército grande, poderoso, para glorificar o nome do Senhor. Tem alguém que quer nesta noite? Levanta sua mão. Instituto Fonte do Saber. Criado com o propósito de resgatar vidas da ira futura. E através da sua oferta ou compra de materiais, ajudará a manter esse ministério. Querendo você ajudar esta obra missionária, resgatando vidas da ira futura? Deposite no Banco Itaú, agência 0046, conta corrente 72067, dígito 8, em nome do Instituto Fonte do Saber. Que Deus te abençoe.